Olá, pessoal! Hoje vamos fazer um resumo do sermão Agape, a definição de amor de Deus, pregado pelo pastor Brett Midor. O texto central é 1 Coríntios 13, o famoso capítulo do amor. Brett começa lembrando que a igreja de Corinto estava completamente perdida, dividida, carnal e priorizando dons espirituais em vez do que realmente importa. Paulo coloca o capítulo 13 bem no meio dos capítulos 12 e 14, como um sanduíche, para dizer: sem amor, tudo o que vocês estão fazendo não vale nada. O sermão tem 5 pontos claros: a definição, a direção, a distinção, a dificuldade e a representação do amor. E o amor que Paulo fala não é qualquer um, é o agape, o amor de Deus. Vamos mergulhar juntos nesse estudo e prepare o coração, porque quando entendemos o agape, tudo muda. Vamos começar. Antes de entrarmos no texto, precisamos entender o contexto. A igreja de Corinto estava um caos, brigas, orgulho, divisão e um monte de gente correndo atrás de dons espirituais sensacionais. No capítulo 12, Paulo fala de línguas, profecia, cura, milagres. No capítulo 14, ele dá regras práticas. Mas bem no meio, como um sanduíche, ele coloca o capítulo 13 inteiro sobre o amor. A mensagem é clara. Você pode falar em línguas de homens e de anjos, profetizar, ter toda a fé do mundo, mas se não tiver amor, é só barulho vazio, como um gongo no programa antigo de calouros que eram eliminados logo no início do programa. Brett abre o sermão orando com Salmo 115, versículo 1 a 3. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória. Tudo tem que ser para a glória de Deus. Agora que o cenário está montado, vamos descobrir qual é o amor que Deus quer que a gente viva. No grego do Novo Testamento, existem 4 palavras para amor, e isso muda tudo. A primeira é storge, o amor afetivo da família, aquele instintivo entre pais e filhos. É bom, mas pode falhar. Isaías 49, 15. A segunda é eros, o amor romântico e sexual. Ele não é pecado em si, porque Deus criou o romance e a intimidade sexual para ser vivida dentro do casamento entre um homem e uma mulher. O que é errado é quando o mundo perverte esse amor, tirando do contexto que Deus estabeleceu. O conceito aparece em Cântico dos Cânticos e 1 Coríntios 7. A terceira é filéu, o amor de amizade, afeto e companheirismo. É o amor de gostar da companhia do outro. Jesus usou essa palavra quando chamava Lázaro de amigo. E o próprio Jesus disse em João 16, 27, que o Pai nos ama com filéu, ou seja, Deus não só nos ama de forma sacrificial, mas também tem afeto pessoal e deleite em seus filhos. Mas a maior de todas, a que Paulo usa o tempo todo no capítulo 13, é agape. É o amor incondicional, sacrificial, que escolhe o bem do outro mesmo que custe caro. Não depende de merecimento nem de retribuição. É o amor que define Deus. Deus é amor. 1 João 4, 8 e 16. E é exatamente sobre esse agape que o sermão inteiro gira. Chegamos ao ponto central, a definição do amor. Brett lê 1 Coríntios 13, versículos 1 a 3 e mostra que o agape é absolutamente essencial. Paulo diz: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou símbolo que retine. Mesmo dons sobrenaturais sem agape viram show vazio. Versículo 2: ainda que eu tenha profecia, conheça todos os mistérios, toda a ciência e tenha fé para remover montanhas. Sem amor, nada sou. Versículo 3: ainda que eu dê todos os meus bens aos pobres ou entregue meu corpo para ser queimado, sem agape, nada me aproveita. Brett usa uma hipérbole forte. Imagine a pessoa mais espiritual, genial e sacrificada do mundo. Se não tiver agape, ela não é nada. Esse é o padrão altíssimo do amor de Deus. Depois de definir o que o amor é, Paulo mostra o que ele faz e o que ele não faz. Em 1 Coríntios 13, 4 a 7, temos o retrato mais lindo do agape. O amor é paciente e bondoso. Não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não se ressente do mal. Não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Brett destaca que o agape não guarda rancor, não é egoísta, não é rude. É exatamente o oposto do comportamento que a igreja de Corinto estava tendo. Essa lista não é apenas bonita, é o padrão que Deus espera de cada um de nós.
E é impossível viver isso sem o poder do Espírito Santo. Depois de explicar o que é o agape, Brett mostra para onde esse amor deve ser direcionado. Não é apenas amar a Deus, mas principalmente amar uns aos outros na igreja. Ele cita fortemente 1 João 4, 7 a 8 e 20 a 21. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. Se alguém disser, eu amo a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso. O teste verdadeiro não é amar as pessoas fáceis e simpáticas, mas justamente as que são mais difíceis. Em seguida, Brett fala da distinção do agape. Em 1 Coríntios 13, 8 a 13, Paulo declara que o amor jamais acaba, enquanto as profecias desaparecerão, as línguas cessarão e o conhecimento vai se acabar. 3 coisas permanecerão: fé, esperança e amor. A maior delas é o amor. Brett explica que a expressão "quando vier o que é perfeito" não se refere à conclusão da Bíblia, como alguns cessacionistas ensinam, mas à segunda vinda de Cristo, quando veremos Deus face a face. E para mostrar como o agape é central em toda a Escritura, Brett apresenta uma linda progressão bíblica. No Antigo Testamento havia 613 leis. Davi resumiu em 11 princípios no Salmo 15. O profeta Miqueias reduziu para 3 coisas: fazer justiça, amar a misericórdia e andar humildemente com Deus. Jesus resumiu em 2 grandes mandamentos, Mateus 22, 36 a 40. E por fim, o apóstolo Paulo resume tudo em um só mandamento em Gálatas 5,14. Toda a lei se cumpre em um só preceito: amarás o teu próximo como a ti mesmo, usando exatamente a palavra agape. Mesmo sendo tão importante, viver esse amor não é fácil. Mesmo sendo o mandamento mais importante da Bíblia, o agape é difícil de viver. Brett reconhece que amar certas pessoas, aquelas que nos irritam, nos ferem ou simplesmente não são agradáveis, exige esforço real. Porém, ele lembra um princípio poderoso: os mandamentos de Deus são também habilitação. Quando Deus manda fazer algo, ele nos capacita para obedecer. A chave prática que Brett dá é simples: comece agindo com amor, mesmo sem sentir. Onde colocamos nosso tesouro, ali também estará nosso coração. Mateus 6:21. Quando começamos a agir com agape, Deus vai transformando nosso coração. Para ilustrar isso, Brett compartilha uma história emocionante da sua própria vida. No ensino médio, ele era o senhor popular, capitão do time de futebol, presidente do Grêmio, rei do baile. Uma conselheira o desafiou a passar o último semestre ajudando 3 alunos da educação especial. No começo, ele sentiu vergonha de entrar naquela sala. Mas com o tempo, descobriu que aquelas pessoas eram incríveis. Uma delas, em especial, se tornou sua grande amiga. Anos depois, ele soube que ela ainda falava dele como o meu melhor amigo Brett do colégio. Aquela experiência ensinou a Brett que quando escolhemos amar quem a sociedade muitas vezes ignora, Deus faz algo profundo em nós. Chegamos ao ponto mais bonito do sermão: a representação perfeita do agape. Brett faz um teste prático. Ele coloca o próprio nome no lugar da palavra amor em 1 Coríntios 13, 4 a 8, e falha feio em quase todos os pontos. Depois coloca o nome de Jesus, e o texto encaixa perfeitamente em 100%. Jesus é paciente, bondoso, não inveja, não se orgulha, não busca o seu próprio interesse, não se irrita, não guarda rancor. Tudo nele é agape puro. Se você quer saber como é o amor de Deus, olhe para Jesus. E Brett termina dizendo: se você ainda não é cristão, o primeiro passo é conhecer esse amor através do arrependimento e da fé na morte e ressurreição de Jesus. Só então você pode viver o agape. Para encerrar, Brett lembra que fé, esperança e amor permanecerão, mas o maior deles é o amor. Todo o sermão aponta para uma coisa: agape não é sentimento, é escolha diária. Ele pede que a gente releia 1 Coríntios 13 várias vezes esta semana e pergunte: como estou no agape? A igreja de Corinto esqueceu o essencial. Não repitamos o erro. Se priorizarmos o amor incondicional de Deus, tudo o mais se encaixa. Aceite o amor que ele já demonstrou na cruz. Que o Senhor nos ajude a ser uma igreja conhecida pelo agape. Amém. Se esse resumo te abençoou, curta, comente Amém e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre o verdadeiro amor de Deus. Nos vemos no próximo vídeo.